Não. Agora eu vou te explicar uma coisa. Agora eu vou te explicar uma coisa que é o princípio do sofrimento de muita gente. Preste atenção nisso. A busca pelo prazer, ela se tornou a crença fundamental que as pessoas têm de que é o único meio pelo qual um ser humano pode atingir a felicidade. Então, e isso, é claro, ele chegou por constatações lógicas, né? O ser humano ele tem uma relação sexual, aquela relação sexual leva ele a um estado de êxtase, proporcionado exatamente pelo prazer, né, que deriva do ato sexual. E a partir daí o ser humano constata que ele precisa de mais sexo para se sentir novamente daquela forma. Então ele busca por mais sexo e ele pratica mais sexo, ele se torna um devoto do sexo e ele experimenta tanto esse prazer, mas o que acontece? O cérebro psicoadapta e o prazer que ele sentia antes, ele perde o volume. O prazer ele vai perdendo a intensidade. Então, Epicuro, ele vai definir o quê? Peraí, meu amigo. O prazer, ele pode ser o princípio da tua felicidade, mas ele pode ser o fim da tua felicidade. Cara, eu tô falando felicidade porque todo esse conhecimento, ele foi gerado exatamente para justificar a tal da felicidade. Exatamente para trazer a concepção do que era a felicidade, que eu julgo inexistente. Né? Por motivos que eu já expliquei em vários outros vídeos. Mas o que basicamente acontece? Aqui, né, você vai perceber isso, que o prazer ele pode ser o princípio, mas ele pode ser o final, né, desse estado de contentamento que as pessoas se referem como felicidade, né? Por que não é felicidade? Vamos lá, só para você entender. Por que não é felicidade? Porque isso não é constante. Não é esse estado duradouro de contentamento que as pessoas se referem. Isso vai morrer em um determinado momento. Isso vai morrer. Por quê? Porque a emoção ela respeita uma ciclicidade. Existe uma ciclicidade emocional, aonde você necessita de alterações emocionais para elicitar determinadas ações diferentes que vão, inclusive, cumprir com a sua programação de sobrevivência no momento presente. Entende? Então você muitas vezes vai precisar sentir a dor para experimentar um prazer futuro. É o que ocorre no momento da fome. A fome ela traz a dor para futuramente essa dor, a partir do momento que você consumir o alimento, se converter em prazer, porque foi uma necessidade suprida. Mas, se você não tivesse essa dor, não haveria o que o motivasse na busca pelo alimento, que se torna o objeto que vai transformar em prazer, tudo isso em prazer. É por isso que o ser humano vai sempre viver na fuga da dor para a direção do prazer. Então, prazer e dor são duas coisas indivisíveis da realidade humana. Ele vai ter que experimentar ambos na vida o tempo todo. A dor o levará ao experimentar do sofrimento. O prazer o levará ao experimentar da alegria. Mas o mesmo prazer pode gerar a dor se consumido repetitivas vezes. Surge a fome no indivíduo. O indivíduo vai lá e come um sorvete. Uau, aquele sorvete é o melhor do mundo. É o mais delicioso, a sua alegria é plena. Mas o indivíduo não para de comer sorvete. Ele come sorvete, ele come sorvete, ele come sorvete, ele come sorvete. Agora, deixa eu te perguntar. A experiência de prazer insano que você teve na primeira colherada do sorvete é a mesma que você vai ter na última? Não. E você sabe que não, porque não é. O prazer, ele já foi transformado e convertido em dor, porque o prazer ele tem um limiar. O prazer, ele tem um limiar. Ele tem um momento que ele atinge um limite. E a partir do momento que ele atinge esse limite, ultrapassa esse limite, ele se torna dor.
E aí você tem o experimentar do sofrimento, muitas vezes. Então, muitas vezes, a fuga, quer dizer, a presença da dor num ser, ela é inevitável. Um ser, ele vai ter que experimentar doses de dor para depois poder experimentar o prazer, porque a dor é o contraste, a dor é o equilíbrio. Eu não teria conhecimento do prazer se a dor não houvesse. Eu não teria conhecimento do prazer se a dor não existisse. É porque existe a dor que eu conheço o prazer, e é porque existe o prazer que eu conheço a dor. Eu funciono por meio de um contraste eterno, aonde eu vou usar determinados parâmetros para qualificar determinadas sensações, e esses parâmetros são os parâmetros que estabelecem o contraste. Você está entendendo? É isso que acontece. É isso que acontece. Então, o que basicamente vai acontecer? A dor, ela é necessária para a vida humana. E o sofrimento abarca a vida humana, sendo inalienável e inevitável. Você pode fazer muitas coisas para evitar o sofrimento, mas é impossível. O sofrimento, uma hora, vai ter que fazer parte da sua realidade, porque a dor o faz. Assim como o prazer e a alegria também vão fazer parte. Entende? Então, a consciência de que você está dentro de uma vida cujo sofrimento ele é inevitável, faz você aceitar o sofrimento. E a aceitação do sofrimento, ela é necessária para a vida. Ela é necessária para a vida. Por quê? Porque a gente sai da ilusão de imaginar que a vida ela vai ser um contentamento constante, de que é exatamente a definição de felicidade. Uma das, né? Uma das, porque tem várias. Entende? Então, são coisas inalienáveis, né? E muitas vezes é necessário que a gente tenha conhecimento dos prazeres. Qualquer prazer não é um bom prazer, porque vai ter prazer que você vai optar por ele no princípio, vai ter prazer que você vai optar por ele no princípio, e depois ele vai abarcar uma dor, um sofrimento. E vai ter sofrimentos que você vai escolher no princípio, mas que depois vai se tornar num prazer imensurável. A gente vive numa via de mão dupla. E é assim que a vida ela acontece. Muitas vezes você vai ter que evitar prazeres no presente para experimentar prazeres no futuro. É o sacrifício do prazer, né? É o sacrifício do prazer. A ideia é sempre você direcionar suas escolhas para uma vida que te proporcione saúde mental e saúde do seu corpo. E isso faz toda a diferença e é o que vai fomentar a sua força. Quanto mais saúde psíquica e mais saúde física, mais força você produz. E isso faz com que a vida se torne muito melhor para você.